Olá, meus irmãos, estamos aqui na nossa aula 4 do curso de Orixás na Umbanda e recapitulando, na aula anterior a gente entrou no mérito das 7 linhas, das 7 vibrações, dos tronos de Deus e falamos sobre a Gênese. Então, a gente apresenta a proposta de entender a Gênese da criação numa perspectiva umbandista, aquilo que veio para a gente por meio da obra do Rubens Saraceni. Agora que a gente já falou sobre a Gênese, já falamos sobre 7 linhas, já falamos quem é Deus, já falamos quem são os orixás, já demos um norte para esse estudo, já conceituamos. Então agora a gente começa de fato a estudar os orixás. Lembrando que a proposta desse curso é a gente falar sobre os orixás de uma forma muito tranquila, numa abordagem de fácil assimilação. Para entender a aula você não precisa ter lido um livro, ter feito grandes literaturas, não precisa nem ser umbandista. Mesmo você que chegou agora na Umbanda, o objetivo é que mesmo o médio iniciante, até mesmo quem não tinha um contato com a Umbanda ou com os orixás, a ideia é que por meio desse curso, com essa aula, você tenha uma noção de quem é Oxalá. Então, não é um aprofundamento nos mistérios de Oxalá ou um curso sobre o orixá Oxalá, ou ainda a fundamentação do mistério na Umbanda, que esse aprofundamento sobre quem são os orixás de uma maneira que entra numa particularidade maior de cada um, isso a gente faz no curso de Teologia de Umbanda, que é um curso de 1 ano de duração, tem uma turma que começou agora, e aqui o nosso objetivo é passar uma ideia geral e muito simples, quem é Oxalá. A gente já fez a definição das 7 linhas da Umbanda como as 7 vibrações de Deus, e na primeira vibração, que é a vibração da fé, ou na primeira linha de Umbanda, que é a linha da fé, a gente tem ali Oxalá. Já explicamos o que é um orixá universal, o que é um orixá cósmico. Então, Oxalá é Pai Oxalá, nosso Pai, no mistério da fé, que atua de uma forma universal. Então, se a gente entender isso como uma chave de compreensão de quem são os orixás, você já tem o básico na sua mão. Ele é uma individualização de Deus, Oxalá é uma individualização do Criador, que atua no sentido da fé, dando sustentação à fé. Culturalmente, estamos falando de um orixá, ou seja, uma divindade que vem da cultura Nagô-Yorubá. Então, nós temos, a partir de um aspecto cultural, a gente tem sim aquele olhar da mitologia Nagô-Yorubá. Então, na aula sobre Gênese, a gente já falou sobre uma Gênese Nagô-Yorubá, onde Olorum, que é Deus, ou Olodumare, enviou Oxalá para criar o mundo. Então, ali fica explícito uma qualidade de Oxalá. Oxalá é um orixá criador. Então, é um orixá da criação, orixá que está na base da criação. Ele é o responsável pelo espaço, é o orixá da plenitude. Então, Oxalá faz par com Logunã. Logunã é o tempo e Oxalá é o espaço. Então, Oxalá é o orixá que está na base da criação, que dá a sustentação para que as realidades existam. Porque para que exista uma realidade, para que exista uma dimensão paralela, para que qualquer coisa exista, o básico é o espaço e o tempo. Então, ele é o orixá do espaço,
ele é orixá primordial na criação. Ele é o primeiro. Aqui a gente não está contando Exu, porque Exu é anterior a tudo isso que a gente está falando. Então, dos 14 orixás, Oxalá é o primeiro. Então, quando a gente está falando sobre os nossos pais e as nossas mães orixás, costuma-se colocar Oxalá no grau mais alto. No sincretismo, Oxalá está sincretizado com Jesus Cristo. O sincretismo é essa relação dos orixás com os santos católicos. Então, se Oxum está com Nossa Senhora da Conceição, que se Ansã sincretiza com Santa Bárbara, se Xangô sincretiza com São Jerônimo, Oxalá sincretiza com Jesus, que é o que há de mais alto nessa cultura cristã. Na Igreja Católica é dogma, Jesus é Deus. Então, há um dogma católico que diz Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. A gente já comentou isso aqui em outra aula. Agora, quem é Jesus no Espiritismo? Quem é Jesus no Judaísmo? No judaísmo, Jesus é um profeta. No Espiritismo, Jesus é o mestre da humanidade. Quem é Jesus na Umbanda? Então diz, na Umbanda, Jesus é Oxalá. Esse é o ponto. Nós precisamos entender que Oxalá faz sincretismo com Jesus, mas não quer dizer que é a mesma coisa. Não quer dizer que é a mesma pessoa, a mesma entidade, a mesma divindade. E se no catolicismo Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, na Umbanda Oxalá não é Deus. Oxalá é um orixá, assim como os outros orixás. Ele é nosso pai, assim como Ogum, como Oxóssi, como Xangô, como Obaloaê, mas ele não é Deus. Então, em alguns segmentos da Umbanda, a gente vê uma dificuldade em explicar Oxalá no momento que eu não sei explicar quem é Oxalá, então eu digo Oxalá é Jesus e Jesus é Oxalá, como se Oxalá fosse um outro nome para Jesus. Não é bem assim. Oxalá é um orixá que tem origem numa cultura nago-iorubá. No entanto, ele ganha um novo significado dentro da Umbanda, porque Umbanda não é candomblé, Umbanda não é igreja católica. Então a maneira da Umbanda ver Oxalá não é igual à maneira do candomblé ver ou se relacionar com Oxalá. A maneira da Umbanda ver e se relacionar com Jesus não é a maneira da Igreja Católica ver e se relacionar com Jesus. Em alguns segmentos, às vezes, a gente ouve dizer Oxalá é Jesus e Obatalá é Deus. Oxalá, na língua iorubá, tem origem em Orixalá, que vem de Orixá, Inti, Alá. Oxalá quer dizer o orixá que se veste de branco, o orixá do branco. E o que representa esse branco? A paz, a pureza, a tranquilidade, a esperança, são qualidades de Oxalá. Então você vai entender que Oxalá tem as mesmas qualidades que Jesus. No entanto, Oxalá é orixá da cultura nago-iorubá. E aqui nós entendemos ele enquanto uma divindade maior do que a cultura nago-iorubá, porque a nossa é uma cultura brasileira. Assim como Jesus é maior do que o judaísmo, daí surgiu o cristianismo. O catolicismo é uma religião romana, mas Jesus é maior do que a cultura romana. Assim como Deus é maior do que as religiões. Então, Oxalá não está limitado ao candomblé, Oxalá não está limitado à Umbanda. E quando chega na Umbanda, a gente tem a nossa visão sobre Oxalá. Da mesma maneira, Jesus é Deus no catolicismo, a segunda pessoa da Trindade. Na Umbanda, Jesus é o nosso mestre maior. Na Umbanda, Jesus é o grande condutor da humanidade, é um avatar. Jesus é a luz que nos ilumina a todos e faz sincretismo com Oxalá. Então nós poderíamos dizer que Jesus é um Oxalá
Os filhos de Oxalá são Oxalás também. Os filhos de Ogum são Oguns também, no sentido de ele tem a energia de Oxalá, mas não há confusão de não sei, Oxalá é outro nome de Jesus, Jesus é outro nome para Oxalá. Então, esse é um ponto importante. É o orixá que fica no topo do altar, porque ele é o Senhor da fé. E a fé, nem religião, a fé está acima de tudo. Por isso ele é reverenciado no alto, como o nosso Pai sustentador da nossa fé. Fé não é apenas algo religioso. Quando a gente fala em fé, a gente não fala apenas de uma experiência religiosa. Fé é tudo aquilo que você acredita. Então você assina um contrato, no final daquele contrato está escrito assim, dou fé, e você assina. Então, por quê? Porque aquela é a sua verdade. Então, Oxalá está relacionado à sua fé, à sua verdade, à criação da sua realidade. A minha verdade é a minha realidade. A minha verdade é a minha fé. É aquilo em que eu acredito. Oxalá está ligado a tudo isso. Todos os orixás têm uma energia que a gente chama de fator. O fator está ligado a um verbo, o fator está ligado a uma ação. O fator está ligado ao poder de realização daquele orixá. Então a gente tem algumas palavras, alguns verbos relacionados aos orixás para dizer como que Oxalá atua na nossa vida. Entre outras coisas, Oxalá, ele é congregador. Então temos essa palavra na qualidade de um fator. Ou seja, ele tem a qualidade de congregar. O que é congregar? É juntar as pessoas numa mesma verdade, numa mesma doutrina, numa mesma realidade. Então, quando nós estamos à frente de um templo, à frente de uma religião, a gente pode dizer, esta é a minha congregação. Congregação quer dizer, estão todos juntos, não estão apenas agregados. Imagine, se todos estão no mesmo barco, estão agregados. Agora, estamos congregados no momento que estamos todos remando para o mesmo lado. Então, somos congregados em torno da Umbanda, estamos congregados na Umbanda. Quem sustenta a congregação da Umbanda? Quem sustenta a congregação do seu templo, do seu terreiro? Quem dá sustentação à sua verdade? Quem dá sustentação à sua fé? Quem é aquele que é o regente da verdade, da fé, da esperança, daquilo que acalenta os corações, que traz paz para você, para a sua comunidade, para todos aqueles que buscam algo maior, é Oxalá. Então, esse mistério pertence a Ele, que é o nosso Pai. Sua cor é o branco. Então, acende-se velas brancas para Oxalá. Se usa guia branca para Oxalá. Essa é uma guia fininha de miçanga. E ponto de força de Oxalá na natureza é em todos os lugares. Todo lugar é ponto de força para Oxalá. Você quer estabelecer uma conexão com Oxalá? Acenda uma vela branca, ofereça a Deus e a Oxalá. Simples assim. Você quer pedir ajuda e amparo a Oxalá? Você quer trazer a vibração, a força dele para sua casa? Um prato com água, uma vela de 7 dias branca, ofereça a Oxalá, coloque dentro desse prato com água e peça a Oxalá que traga essa energia de paz, de fé, de esperança, de tranquilidade para o seu lar, para a sua casa. Então, esse é o nosso Pai Oxalá, e uma das saudações que a gente faz ao Oxalá é Epababá. Dizemos Epababá, Epababá, Epababá. Ou, em alguns terreiros se diz Oxalá é o meu Pai. Que Oxalá, nosso Pai, Orixá Universal da Fé,
Que Oxalá, nosso Pai, na Umbanda, nos abençoe a todos. Axé, muito obrigado.